A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Eu quero meditar contigo nesta tarde no Salmo 23, apenas o primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O escritor deste salmo, conhecido, o profeta Davi, o cantor Davi, o compositor Davi, o instrumentista Davi, o rei Davi. Apesar de tantas credenciais humanas, Davi revela neste salmo a sua total dependência no Senhor seu Deus. Este salmo é o salmo de alguém que confiava integralmente em Deus. Este salmo é o salmo de alguém que dependia especificamente do Senhor. Este Salmo 23 é o salmo de um homem que confiava que Deus era o bastante em sua vida. Davi, ao escrever este salmo, ele se reportava para a sua própria condição. Não a condição de rei, não a condição de cantor, compositor, musicista, instrumentista, mas para a sua condição de pastor de ovelhas. Na qualidade de pastor de ovelhas, o salmista possuía um certo cuidado, um certo apego, uma certa preocupação com as suas ovelhas, com as ovelhas do seu pai, com as ovelhas que diuturnamente ele cuidava delas. E ele bem conhecia o cuidado que ele possuía com as ovelhas. Ele bem sabia do amor que ele possuía para com as ovelhas, as quais ele cuidava. Quando uma ovelha se machucava, ele estava sempre preocupado em curá-la. Quando uma ovelha se distanciava do rebanho, ele estava sempre preocupado em trazê-la de volta para o aprisco, para o rebanho. Quando as ovelhas necessitavam se alimentar, ele estava sempre preocupado em conduzir as suas ovelhas até um local de águas cristalinas. Davi, ele conhecia as suas ovelhas. Davi, ele conhecia bem o cuidado que se deve ter com ovelhas. Ao escrever este salmo, o salmista se coloca não mais na posição de pastor, mas se coloca na posição de ovelha. E na posição e na condição de ovelha, o salmista entende que Deus era o pastor dele, que o Senhor era aquele que cuidava da sua vida. Então ele projetava em Deus todo o cuidado que ele possuía com as suas ovelhas. E muito mais do que isso. Eu imagino a mente de Davi pensando: se eu cuido, se eu zelo, se eu amo as minhas ovelhas, imagine então Deus para comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dizem os especialistas que o texto base deste versículo, na verdade, está quase que no gerúndio. Deus é o meu pastor e nada tem me faltado. Deus é o meu pastor e nada está me faltando. Deus é o meu pastor e ele tem suprido todas as minhas necessidades. Era esta visão, era esta compreensão que Davi tinha de Deus em relação à sua pessoa. Ao longo deste salmo, nós vamos ver as maravilhas do relacionamento de um pastor para com a sua ovelha, quando ele diz a partir do versículo 2, ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me guia às correntes de águas tranquilas, ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo, porque o meu pastor, ele está comigo, e a sua presença, e a sua vara, e o seu cajado me consolam, me confortam. Esta era a certeza que Davi possuía acerca de Deus como seu pastor e acerca dele como ovelha do Senhor. Que nesta tarde, eu e você possamos ter esta certeza de que o Senhor é o nosso pastor.
O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que prescruta os nossos corações, a nossa intimidade e sabe aquilo precisamos bem antes que uma palavra surja em nossos lábios. Ele já sabe, ele já conhece as nossas necessidades. Meu irmão e minha irmã, tenha a certeza que o nosso pastor é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. E se nós, uma certa vez Jesus disse isso, se nós, como pais, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor nosso Deus não negará bem algum aos que lhe pedirem. Deus, o nosso Deus, é o nosso pastor, e ele tem cuidado de nós e nada nos tem faltado. Fique com esta palavra, deposite nele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. O mesmo Deus que era o pastor do salmista, também é o Deus que é o meu pastor, que é o seu pastor, que é o nosso pastor. Tenha certeza disto. Deus é o seu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Deus te abençoe nesta tarde, siga confiante, siga firme na certeza. O Senhor é o nosso pastor.